escolas de samba, elas sempre surgiram com essa ideia de valorização do nacional, da cultura brasileira, né, da cultura verdadeira do Brasil. Então, lá pelos anos 30, no começo dos anos 30, dos anos 40, elas já traziam nos seus temas, nos seus enredos, esses assuntos que eram os assuntos grandiosos do Brasil, né, desse Brasil, vamos dizer assim, oficial. Então, elas tentavam contar uma história do país, só que elas contavam uma história do país a seu modo. Durante muito tempo, isso foi visto com certo preconceito. Lá nos anos 50, 60, isso foi o tal famoso samba do crioulo doido, né? Era entendido como se fosse uma visão um pouco particular da história do Brasil. Mas, a partir dos anos 80, dos anos 90, esse conceito mudou. A gente percebe na historiografia que isso que as escolas contavam é uma forma importante de se entender a história do Brasil. É uma forma que traduzida pela lógica popular, pela lógica do cotidiano brasileiro. Então, nem sempre o que a gente vê nos desfiles das escolas de samba é aquela história clássica, né? Aquela história que a gente espera para ver nos livros. Muitas vezes é uma história simplificada ou uma história um pouco modificada para se transformar num espetáculo. Só que hoje, contemporaneamente, a gente entende que isso é que é a verdadeira história. Não existe uma história verdadeira, essencial, que seria a grande história do Brasil. A história do país é contada a partir dessa reunião de diferentes histórias, vamos falar assim, né? De diferentes visões de um fato. E a visão das escolas de samba, muitas vezes assim, mais oficializada, mais oficialesca, vamos dizer assim, baseada nos livros clássicos da história, ela sempre trouxe esse sabor popular para o que a gente vê na avenida. Então, eu acho que isso é de capital importância. Primeiro, não só para essa informação básica sobre a história do Brasil, que muita gente aprende história do Brasil, ou mesmo aprendi todas, já acertei muitas questões de provas por causa do samba, do famoso samba sobre Tiradentes, né? Que contava a história de Tiradentes, aquela história mais clássica. Mas não só isso, que isso é importante, mas para outras visões, outras organizações da história. É o caso, por exemplo, do enredo sobre a chegada da princesa Leopoldina, a importância da Leopoldina. O que a gente viu no desfile da Imperatriz daquele ano foi uma outra visão, né? Além da visão oficial da história, uma visão que nos permitiu perceber desde o frio, né? que existia lá na cidade, lá onde nasceu a Leopoldina. Isso é importante, parece que não é, mas o fato dela ter nascido num lugar muito frio faz com que ela viesse com um imaginário muito diferente do Brasil. Ela, quando chega aqui, ela se depara com uma coisa que é quase o contrário da experiência dela, e a gente não atenta para isso, né? Você não pensa nessa questão. Mas isso o Carnaval deixou bem claro. O desfile começa frio, né? Com as pessoas sentindo frio. Não é um desfile frio, o desfile foi quente, mas ele com as pessoas sentindo frio, com neve caindo. Então aquilo nos dá essa dimensão, né? E é uma coisa que a gente percebe assim sensorialmente. A gente percebe através do samba. A gente aprende de uma maneira não clássica e aprende a ter outras visões. Eu acho que isso que é o mais rico das escolas de samba. Elas nos ensinam que existem várias visões para aquele fato, que não existe uma verdade absoluta, mas existem verdades, existem formas de encarar a verdade. Então, essa lição que as escolas de samba nos apresentam dentro desse, que eu entendo como uma lição ao nível da cultura popular, que não tem as mesmas responsabilidades, nem as mesmas obrigações da historiografia clássica. E por essa razão, pode nos contar a história de outra forma. Eu acho que isso é o mais importante. Atravessou o mar, e se marcando aqui, toda a família real. O pontapé inicial para essa história que vai culminar na independência do Brasil, sem dúvida nenhuma,
é a Europa ali no início do século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, devido às invasões napoleônicas, né? Então todos os países estavam com medo de uma invasão de Napoleão, sobretudo Portugal. Dona Maria I, que já não governava já há algum tempo, né? Dom João era o regente devido à sua saúde mental, ficou bastante abalada em saber que reis e rainhas andavam perdendo cabeças por lá. Então, em uma decisão sábia de Dom João, inclusive Napoleão diz que Dom João foi o único que conseguiu enganá-lo, resolve transferir aqui para o Brasil o centro da corte, ou seja, o centro político mesmo, né, do governo. Então, eles saem de Portugal em 1807, chegando aqui no Brasil em 1808. Tem uma situação curiosa, é que eles saíram às pressas e no mesmo navio que veio Dom João, veio a rainha, veio Dom Pedro e veio Dom Miguel. Ou seja, se o navio naufragasse na viagem, porque a viagem cruzar o Atlântico não era uma coisa muito fácil naquele momento, né? Estamos falando aí de 2 séculos atrás, a sucessão da coroa estava completamente comprometida, visto que rainha, o príncipe regente, Dom Pedro e Dom Miguel estavam no mesmo navio. Então eles desembarcam aqui no Rio de Janeiro em 1808, dando início a essa história que a gente vai conhecer. O tempo passou, Dom Pedro precisava se casar. E foi da Áustria a escolhida Carolina. José Padrão, vamos clarear, clareia a vida. No raio espetáculo, pela vontade do rei, pela vontade do rei. Maria Alva uma vez, a Europa inteira, clareia, Viena, clareia. O noivado se realizou. Diamantes são presentes, junto com medalhão. E vacina, Leopoldina, e casa por procura. O tempo passou, Dom Pedro já estava crescido, o Brasil já havia se consolidado aqui como centro político do Reino de Portugal e Dom João achou que era a hora de casar o filho. E ele foi procurar numa das casas mais tradicionais da Europa, aquela que seria a nossa futura imperatriz, ou seja, a princesa, a casar com Dom Pedro. E então ele manda, através do seu ministro Marquês de Marialva, que era bastante influente naquela época, a proposta de casamento ao imperador Francisco I, pai de Leopoldina. E Marquês de Marialva chega lá com certa pompa, né? Ele quis impressionar e mostrar lá na Áustria que o Brasil, apesar de ser um reino distante, afastado, tinha recursos, enfim, tinha pompa, tinha luxo. Então ele chega lá para impressionar mesmo. Dom João não poupa esforços e o Marquês faz uma grande festa lá na Áustria, distribuindo ouro, diamante, enfim, para convencer mesmo a nobreza austríaca de que aqui seria o país certo para eles colocarem a sua filha. E isso, na verdade, ela era interessante para os dois lados. Primeiro porque, como o Brasil era de fato muito distante, Portugal acabou ficando muito de fora de todas as conversas políticas lá na Europa, né? Então, se aliar à Casa da Áustria seria uma forma de Portugal estar inserido naquele contexto. E, por sua vez, também seria uma forma da Áustria ter na América, né, também um ponto de referência através aí do casamento da sua filha. Então, foi um negócio, na verdade, bom para os dois lados. A Leopoldina conheceu o Dom Pedro através do medalhão, e que ele foi enviado de presente para ela, e ela, em cartas que a gente depois teve acesso, ela se refere a Dom Pedro como um verdadeiro Adonis. Ela se apaixona pela imagem de Dom Pedro, e isso ela coloca para a irmã. Então ela já vem para um Brasil, podemos dizer, apaixonada pelo aquele marido que ela sequer conhecia. A cerimônia de casamento, que foi por procuração, foi realizada pelo arcebispo de Viena na Capela de Santo Agostinho. E quem representou Dom Pedro I, visto que esse estava no Brasil, né, foi o arquiduque Carlos, irmão de Francisco I. A importância disso é que o arquiduque Carlos, até aquele momento, tinha sido o primeiro a conseguir vencer Napoleão em uma batalha. Então foi de grande honra a presença do arquiduque Carlos naquela cerimônia e foi uma pessoa à altura de representar Dom Pedro I. E de lá pra cá, e de lá pra cá, só acerto, eu quero de esperança, do Eldorado encontrou o paraíso. E de lá pra cá, e de lá pra cá, só acerto, e esperança, do Eldorado.
isso, viva desse a chegar. Um outro exemplo que me veio à mente agora é uma crítica que às vezes fazem, né? No caso da Imperatriz, que ela teria criticado a libertação, a Princesa Isabel, em 88, e em 89 ela teria exaltado a Princesa Isabel. Eu acho que isso é muito rico, eu acho que isso é uma forma de dizer pra gente que não existe também uma maneira de encarar as coisas, que você pode encarar de um modo ou pode encarar de outro. Foram dois carnavalescos de imenso valor, que têm pensamentos diferentes. E eles nos trouxeram, a Imperatriz abriu essa perspectiva para que cada um deles tivesse a liberdade de trazer o que ele pensa, o que ele imagina como história, como a verdade do Brasil. Então isso é uma vantagem muito grande, né, da gente poder relativizar o que a gente pensa sobre a história, sobre as verdades estabelecidas. A América e, sobretudo, o Brasil causavam em Leopoldina um misto de sedução e curiosidade. Desde muito cedo, a princesa estudava botânica, a parte dos minerais, dos animais, e vir para o Brasil, um país no qual ela ouvira falar de matas virgens, de florestas que tinham todos os tipos de animais, desde os mais ferozes, como a onça, até os mais singelos, como a borboleta, estava tudo isso à frente dela. Então, essa ansiedade, essa vontade de conhecer um novo mundo também foi um fator determinante para que ela aceitasse esse casamento com Dom Pedro. Aquilo que ela o tempo todo via nos livros de história, pela primeira vez ela conseguiria ver ao vivo, tocar, sentir. Então, sem dúvida nenhuma, ela veio para o Brasil já com um sentimento de amor e de paixão por um país que ela só conhecia através de fotografias e de livros. E ao chegar, o seu olhar cega. Vamos lá de bateria! Brinda a hora, fauna e flora, revela o amor por esse chão. E a Pedro e Melencar, sem dependência da nossa nação. A minha raiz, a minha raiz, a Leopoldina, é imperatriz, é carnaval, é samba verdadeiro. Eu me orgulho de ser brasileiro. A minha raiz, a minha raiz, a Leopoldina, é imperatriz, é carnaval, é samba verdadeiro. Eu me orgulho de ser brasileiro. Vamos lá, bateria! O desembarque da princesa deu-se em novembro de 1817. O povo e a realeza reunidos no cais, ansiosos pela chegada da princesa. Sem dúvida nenhuma, o mais ansioso era o próprio Dom Pedro, que ainda não conhecia a noiva. A cidade se preparou para essa recepção, contratando o pintor Jean-Baptiste Debré para fazer a ornamentação da cidade. Ele tinha o seu estúdio ali no Catumbi. A Leopoldina gostou tanto do que viu que posteriormente convidou Debré para que esse desenhasse para ela exemplares da flora e das plantas nativas para que ela mandasse para a irmã Luísa, que ficou na Áustria. O casamento, de fato, o casamento religioso, se deu na igreja de Santa Efigênia, ali na Rua da Alfândega. E nas comemorações a princesa pôde ouvir pela primeira vez o ritmo da batucada. Na verdade era o catupé, uma variação do congo, que era usada muito nos festejos religiosos e depois foi usada também no nosso carnaval. Com o retorno da família real para Portugal em 1821, Dom Pedro então assume a regência aqui no Brasil e Leopoldina começa a fazer parte mais das reuniões políticas e sociais. Com isso, fica claro para todo mundo o quanto ela era inteligente, o quanto ela estava disposta a participar do processo político que transformaria o Brasil. Em janeiro de 1822, a corte portuguesa ordena o retorno imediato de Dom Pedro. Dom Pedro ficou na dúvida se ou não, mas Leopoldina tinha certeza de que queria ficar no Brasil e, usando o fato de estar grávida como argumento, conseguiu adiar a viagem. E com isso, conseguiu se reunir no Rio de Janeiro mais de 8.000 assinaturas pedindo a permanência de Dom Pedro. Então, em janeiro, no dia 9 de janeiro, Dom Pedro diz a célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Na verdade, ficou, mas por vontade da Leopoldina e, sobretudo, do povo brasileiro que queria Dom Pedro aqui com ele. Em agosto de 1822, Dom Pedro precisa ir às pressas para São Paulo. Alguns focos de resistência e de revoluções estavam acontecendo na província, o qual exigiam a presença de Dom Pedro. Para isso, ele deixa aqui no Rio de Janeiro Leopoldina como regente, ou seja, responsável por tudo que vai acontecer dentro do Brasil. A Leopoldina então fica sabendo da chegada, do envio, na verdade, de tropas militares de Portugal para o Brasil, a fim de levar à força Dom Pedro de volta para Portugal e, que é pior, transformar novamente o Brasil em colônia.
Então, reunida com o Conselho de Estados e presente nesse conselho José Bonifácio, chegam à conclusão de que era hora de separar o Brasil de Portugal. E na manhã de 2 de setembro, a princesa regente assina a independência do Brasil. Literalmente o Brasil, na manhã de 2 de setembro, estava livre de Portugal. Mas o fato dela ser estrangeira e de ser mulher, que era motivo de bastante preconceito na época, podia não validar essa decisão. Então ela envia para São Paulo, junto à resolução da corte, uma carta pessoal a Dom Pedro, alertando que era a hora de fazer a independência. Era hora de colher o pomo, porque já estava maduro, ou seja, se não fizesse naquele momento poderia apodrecer. Então Dom Pedro, diante dessa carta da Leopoldina e da resolução da corte, ordena, né, de que todos os seus soldados que estão ali tirem insígnias de Portugal, ou seja, joguem fora os laços portugueses e a partir daquele momento decreta a independência do Brasil. Independência feita, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro, e a celebração da independência é feita no Teatro São João, hoje o Teatro João Caetano, e Dom Pedro então é festejado pelo povo como o primeiro imperador do Brasil. Dona Leopoldina tem influência direta nisso, e fica muito claro na própria confecção da bandeira, feita por Debré, mas que alguns historiadores dizem ter influência dela. O verde da nossa bandeira é em homenagem à Casa dos Braganças, da família de Dom Pedro. Já o amarelo é em homenagem à família dos Habsburgo, ou seja, à família de Leopoldina. O hino nacional, composto por Dom Pedro, hoje é o nosso hino da independência. E a coroação foi feita na Capela Imperial, hoje a Igreja Nossa Senhora do Carmo, ali na 1º de março. Dom Pedro foi coroado imperador e Leopoldina teve um lugar de destaque, a nossa primeira imperatriz. O desfile da Imperatriz Leopoldinense de 1996 termina com essa grande celebração à independência do Brasil, com Dom Pedro, lá do alto, segurando a carta de Leopoldina. O Brasil, de fato, agora é livre. Dom Pedro, o nosso imperador, e Leopoldina, a nossa imperatriz. Sim, que as escolas de samba elas têm essa liberdade, né? No caso, nós estamos falando da Imperatriz, várias escolas, a gente poderia dar exemplo de diversas escolas, mas no caso que nós estamos falando da Imperatriz, ela mostra isso, né? com muita graça, com muita verve, que é de falar, de criticar o que você esperava, né? Que ela viria falar. É uma escola que se chama Imperatriz, mas que também se dá ao direito de criticar, de colocar em questão questões ligadas ao Império. É a Leopoldina, mas se dá ao direito de falar sobre a Marquesa de Santos. O Carnaval de 2016, por exemplo, é um exemplo muito interessante. A Imperatriz traz uma temática que chocou um pouco quando ela apresentou, parecia que não tinha nada a ver com a escola de samba, ou parecia que tinha nada a ver com a história da escola, mas tem tudo a ver com o samba e tem tudo a ver com a escola. O samba sempre foi um espaço de integração, o samba é produto de uma reunião variada de ritmos, né? O samba é uma espécie de essência da música brasileira, e essa música brasileira ela engloba vários ritmos, né? Várias musicalidades. E que não deixando de lado a música sertaneja, a música caipira, que é importantíssima para a formação do imaginário, por exemplo, do imaginário brasileiro. E mais uma vez a Imperatriz propõe, que eu acho que isso é um pouco a cara da escola, ela propõe essa reunião do Brasil. A Imperatriz tem uma tradição curiosa de falar sobre a mistura das raças, né? Quase como um enredo clássico da Imperatriz, é a mistura das 3 raças. E o que ela está propondo agora, de uma outra maneira, é fazer essa reunião de novo, né? O Brasil é uma mistura, o Brasil é um resultado de diversos encontros, simbolicamente, o branco, o negro, o índio, mas de diversos encontros musicais, de sonoridades, de cores. Então, acho que esse enredo é muito sintomático, muito característico da Imperatriz, apesar de aparentemente a primeira vista ele parecia que não era.